Olá, prezado aluno. Eu sou o professor Reginaldo. Vamos a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2, pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Ainda em transmissão de dados em banda passante, a gente vai ver hoje a modulação em amplitude e quadratura, chamada QAM. Anteriormente, a gente viu a modulação PSK e viu que o PSK é caracterizado por produzir um sinal de envoltória constante, pelo fato da constelação ter um formato circular, né? Então, o formato circular da constelação me garante já uma envoltória constante. Se retirarmos a restrição de envoltória constante, então podemos ter componentes em quadratura e fase moduladas em amplitude e em fase de forma independente, que é o caso da modulação QAM. Ou seja, a modulação QAM ela pode ser vista como uma generalização bidimensional da modulação MPAM. O sinal MQAM, transmitido para um símbolo K qualquer, é definido como SK de T igual a raiz de 2E sobre T. A AK, cosseno de 2πfc T, onde Fc é a frequência da portadora, E a energia de símbolo, e T é o período de símbolo, menos raiz de 2E0 sobre T, vezes um BK, seno de 2πfct. Então, nós temos ali a amplitude AK para o cosseno, que é a amplitude em fase, e a amplitude BK, né? Melhor, amplitude raiz de 2E sobre T vezes AK seria a amplitude em cosseno, e raiz de 2E sobre T vezes BK, a amplitude em quadratura. Onde esse T período, né, o período que varia de 0 a T, é o período de símbolo. E o K, né, para um símbolo K, K0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim sucessivamente. O sinal transmitido, então, veja que consiste de duas componentes. Uma em fase, multiplicada por cosseno, né, em fase, e a outra em quadratura, que é multiplicado pelo seno, sendo cada uma modulada por um conjunto de amplitudes discretas AK e BK. Ok? Bom, assim sua representação geométrica, né, do QAM, ou seja, a constelação QAM, ela pode ser do tipo quadrada ou cruzada, né? A quadrada, o número de bits por símbolo é par e pode ser visto como um produto cartesiano de uma constelação PAM-L por outra PAM-L, ou seja, consigo mesmo. Onde L vezes L vai dar exatamente o M, né? O número de níveis. Então, eu tenho um número de níveis L na horizontal, um número de níveis L na vertical, de tal maneira que L vezes L vai dar o meu M. Então, aí, nesse caso, a constelação é quadrada. E na constelação cruzada é quando o número de bits por símbolo é ímpar, né? Então, nesse caso, essa constelação fica em cruz, né? Como apresentado, por exemplo, na situação de 32 QAM e 128 QAM que está aqui apresentado. A constelação quadrada, então, pode ser visto como produto de duas constelações, né? Produto de duas constelações PAM4, PAM, né? PAM-L. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a PAM4. Né? Ela vai resultar em 4 vezes 4, né? L igual a 4, L vezes L igual a M. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho QAM 16. Onde eu tenho 4
né, representação de 4 PAM na horizontal, 4 PAM na vertical, ok? Adotando o código Gray, você tem, então, essas condições do número de bits, né, essa disposição dos símbolos, né, relacionados à sequência binária correspondente ao símbolo. Nesse caso, que é a M16, o M16, né, o N, então, que é o número de bits por símbolo, vai ser log 2 de 16, né, que no caso é 4 bits. E aí a gente tem, por exemplo, o quadrante, né? Sempre o quadrante, os dois primeiros bits vão representar o quadrante, né? E os outros bits a constelação dentro do quadrante, né? E isso vai sofrer uma rotação, por exemplo. Tem essa 00 aqui no terceiro quadrante, né? 01 no quarto quadrante, 1 no primeiro quadrante e 0 no segundo quadrante, né? Como os bits mais significativos. E nos bits menos significativos, né, você também vai fazer no primeiro aqui você vai ter a mesma característica, né, como se dividisse em quadrantes. Né, no primeiro quadrante você vai ter como característica como se dividisse em quadrante e ter a mesma situação, ó, 00, 01, 10. Né? E aí, como os demais eu tenho que manter apenas a variação de um símbolo, né? Então vai existir o que a gente chama de rotação para a direita. Né? Ó, 00, aqui ó, eu tenho esse aqui na situação, esse próximo quadrante é como se ele tivesse feito uma rotação para a direita, uma rotação no sentido anti-horário. Ó, novamente, 00, 01, 10. Mesma coisa aqui, outra rotação para a esquerda, 00, 01, 10. E outra rotação para a direita, né? Outra rotação no sentido anti-horário, 00, 10, 00. Então é assim que se constrói a constelação QAM quadrada, né? Essa constelação quadrada, então, os 2 bits mais à esquerda vão especificar o quadrante, e os outros 2 bits restantes são usados para representar um dos 4 símbolos possíveis dentro de cada quadrante. A gente viu lá como usa a codificação Gray. Eu tenho que fazer essa rotação quando eu passo de quadrante para quadrante. Fazer a rotação no sentido horário quando eu passo de quadrante para quadrante. A constelação quadrada, ela tem a probabilidade de erro, né? A gente pode explorar o fato de que ela é representada pelo produto de 2 constelações PAML, né? E aí a probabilidade de sucesso, ela fica igual a 1 menos a probabilidade de erro, né? Da PAM ao quadrado. 1 menos a probabilidade de erro da PAM ao quadrado é a probabilidade de sucesso da constelação QAM, né? E daí a gente pode calcular aí a probabilidade de erro manipulando. E aí, como a probabilidade de erro do PAM ela é dada por... A gente já calculou, né, anteriormente. Probabilidade de erro 1 menos 1 sobre L, onde L é o número de elementos da constelação PAM, vezes o erro complementar da raiz de E0 sobre N0, né? Que é a energia do sinal de menor amplitude aqui. O E0, sinal de menor amplitude. E o PAM, então, nesse caso, vai ser 1 menos 1 sobre raiz de M, porque L é o quadrado da M, né? Então, raiz de M, já indo para a gente poder deixar em termos de M para poder calcular a probabilidade de erro do MQAM, né? Erro complementar de E0 por N0. Continuando, então, essa probabilidade de erro de símbolo, né,
M QAM vai ficar então, ó, a probabilidade de erro de QAM é 1 menos a probabilidade de sucesso da QAM, né? Então você tem 1 menos, e a probabilidade de sucesso da QAM é 1 menos a probabilidade de erro da PAM ao quadrado. Logo, a probabilidade de erro do QAM é igual a aproximadamente 2 vezes a probabilidade de erro da PAM. Então ela é bem mais... E aí, utilizando jogando na expressão de erro da PAM, né, nós temos 2 que multiplicam 1 menos 1 sobre raiz de M do erro complementar da raiz de E0 por N0. E aqui no caso é 0, como PAM você tem as constelações em quadratura, você deve utilizar aqui a energia média. Se a gente considerar, né, a probabilidade de erro do PAML pequeno bastante para ignorar o termo quadrático aqui, né? Por isso que a gente chama aproximadamente igual a 2 PAM. Veja, 1 menos, quando você tem uma probabilidade de erro que é pequena, quando você eleva ao quadrado isso aqui, né, você tem 1 menos 2 vezes a primeira vezes a segunda, né, 2 vezes 1 vezes PAM, então 2 PAM, mais PAM ao quadrado, né? Então, na verdade, você tem, isso aqui vai ficar 1 menos 2 PAM. Então, 1 menos 1 desaparece, então vai ficar só o 2 PAM. Se você desprezar a parte PAM é ao quadrado, o termo, né? Porque esse PAM é pequeno, PAM ao quadrado, a probabilidade de erro de PAM ao quadrado, então é bem menor, você pode desprezar em relação à magnitude da probabilidade de erro do PAM. Então, essa é a ideia. Aí vem as contribuições das componentes I e Q, né, e aí a probabilidade de erro, né, a partir do cálculo da energia média. A gente vai usar naquele, então, em lugar de E0, né, energia média. Então, a gente tem que calcular. E tem as contribuições, né, I e Q, para o cálculo da energia. Devido à natureza simétrica do componente, então, aparece aqui 2 pelas contribuição I e Q, e 2 devido à natureza simétrica de cada componente, é 0 sobre L, né, somatória de I variando de 1 até L sobre 2, de 2I menos 1 ao quadrado. Onde a raiz de E0 vai ser exatamente a distância mínima sobre 2, né? Então, a energia média fica assim, 2 vezes L ao quadrado menos 1 vezes E0 dividido por 3. Como L ao quadrado é M, fica 2M menos 1 é 0, energia de distância mínima, né? Sobre 3. Constelação quadrada, né? Probabilidade de erro, então, substituindo a E0 pela energia média, né? Na equação de probabilidade de erro, nós temos que a probabilidade de erro, então, do QAM é 2 vezes 1 menos 1 sobre raiz de M, o erro complementar da raiz de 3 vezes a energia média sobre 2 M menos 1 vezes N0. Veja, então, que para o caso de M igual a 4, né, correspondência à própria energia, corresponde à própria energia do símbolo QPSK. Ó. M igual a 4, então vai ser 4 menos 1, 3, né? 3 corta com 3, fica M sobre 2N0, que é justamente a energia, né? Aí, isso aqui acaba sendo equivalente à energia do símbolo QPSK, né? Em relação ao sinal ruim por QPSK. Quando a constelação é cruzada, né, então você tem N
o número de pontos da mensagem, né, 2 elevado a n menos 1. Então, você pega a constelação imediatamente anterior, né, n menos 1, número de pontos, e acrescenta 2 elevado a n menos 3 linhas e colunas na parte de cruzamento, né, para fazer o cruzamento, fazer a constelação cruzada. Vamos imaginar, por exemplo, que seja a constelação de 32, m igual a 32, né? M igual a 32, eu vou ter, então, log 2 de 32 vai dar 5, né? Log 2 de 32 dá 5. Então, o n é 5. 5 menos 1, 4. 2 elevado a 4, vou ter o QAM, é como se fosse a constelação do QAM 16 aqui no centro. Ó, né? 2 elevado a 4. E ainda acrescenta aqui, n é 5 menos 3, 2, né? 2 elevado a 4, 2 a 2, 4, né? 4 linhas de elementos aqui. Na parte cruzada, né? Então, por exemplo, 5, né? 5 menos 3, 2, né? 2 ao quadrado, 4 linhas. Vou ter aqui, vou ter 4 pontos aqui. Então, você vai ter mais 4 pontos aqui, mais 4 pontos aqui, mais 4 pontos aqui, mais 4 pontos aqui. Né? Fazendo, então, 16 mais 16, 32 pontos, né? Suponha, por exemplo, que eu tenho uma constelação de 128, né? 128 pontos. 128 pontos é uma constelação onde o número n vai ser ímpar também, né? 128 é 2 elevado a 7, né? 2 elevado a 7. Então, n é igual a 7. Então, n é igual a 7. Aqui eu tenho 6, então vai ter a constelação de 6 aqui, que é a constelação de 64, que é 8 por 8, né? 8 por 8. E aqui é 2 elevado a 7 menos 3, 4, né? 2 elevado a 4, 16, então vou ter mais 2 linhas de 8 aqui, 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 formando a constelação cruzada. Bom, a constelação cruzada, aí vamos fazer a análise correspondente, né, para ver a probabilidade de erro, se aumenta ou diminui. Então, ela inicia-se como uma constelação QAM quadrada de n menos 1 bit, e depois se expande a cada lado, né, adicionando 2 elevado a n menos 3 símbolos, né, em volta. Né? Então, como é que fica a probabilidade de erro? A gente vai calcular, então, a probabilidade de erro, então, no lugar aqui de m, né, vai aparecer aqui 2 m's aqui, né? Já que ela inicia com n menos 1, né? Depois eu acrescento ainda 2n menos 3 de cada lado. Então, ela tem essa característica. Em vez de ficar aqui só m aqui embaixo, né, vai ficar 2m aqui embaixo, raiz de 2m, em vez de raiz de m. Quanto à eficiência, né, eficiência espectral, eficiência de largura de banda, o QAM é idêntico ao PSKM, né, de pulso retangular. Né? É idêntico ao PSKM. Ou ao MPSK, no caso, né? Então, por exemplo, na constelação a constelação QPSK, ela tinha eficiência espectral igual a 1, né? QPSK, que é a mesma do que a M4.
Inclusive é a mesma constelação, inclusive, né? Aí no QAM16, né, vou dobrando, porque se aqui eu estou levando 2 bits, aqui eu estou levando 4, né? 4 bits, então eu dobro a eficiência espectral, né? 64 e assim sucessivamente. Que eu estou levando 6 bits, né? Então, levando 2 dá 1, levando 4 dá 2, levando 6 dá 3, né? E assim, porque é meio, né? Como se fosse aqui meio bit por segundo por hertz, né? A eficiência espectral. Que vai aumentando a partir do momento que eu vou trazendo, por símbolo no caso, né? Meio 0,5 símbolo por segundo por hertz, né? E aí, no caso, quando eu aumento a constelação, eu vou melhorando a eficiência espectral. Porém, quando as constelações aumentam de tamanho, né? Aumentam de tamanho, para uma mesma potência de transmissão, o que acontece? As distâncias vão se aproximar, né? As distâncias vão se aproximar. E aí o que acontece com a probabilidade de erro? Ela aumenta, né? Lembrando isso. A probabilidade de erro aumenta. Então aí está a probabilidade de erro para uma dada relação sinal-ruído, né? Para essas constelações. Eu vejo que o QPSK e o 4QAM é a mesma constelação. Então tem a mesma probabilidade de erro. E aí, ó, 8QAM, 8PSK. 16QAM, 32QAM, 16PSK, 32PSK, tem uma probabilidade de erro. Né? Porque aí as distâncias vão se aproximando, já que eu tenho que manter um círculo, né? As do PSK eu tenho que manter um círculo. E as QAM não, QAM eu posso distribuir. Então, quando eu aumento muito o número de pontos da constelação PSK, eu estou aproximando muito em torno do círculo os pontos adjacentes. A linha tracejada aí, né, é uma probabilidade de erro de bits aceitável para um canal de voz WCDMA, né, WCDMA. Quando a gente fala probabilidade de erro aceitável, é porque com essa quantidade de erros de bits eu não vou ter impacto, né, na transmissão de voz via CDMA, via WCDMA. Se fosse, por exemplo, usando uma outra codificação, poderia dar impacto, né? E aí, por isso que a gente não emprega a modulação PSK acima de 8 PSK, né? Porque aí, ó, o erro da 16 e da 32, né? A 16 e da 32 já é bastante grande. Eu tenho que ter uma relação sinal-ruído muito grande para poder atingir aqui um nível de probabilidade de erro aceitável. Né? Tá vendo? Por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui. Imagine que eu tenha que acertar, eu tenho que estar abaixo dessa linha pontilhada para poder, por exemplo, no caso do canal de voz WCDMA, né? Eu tenho que estar com erro abaixo dessa linha pontilhada. Tem outras transmissões que vão estar com erro mais baixo e outras que, por exemplo, podem usar transmissão de dados com códigos de correção de erro, né? Que podem trabalhar inclusive com esse nível de linha pontilhada um pouco mais para cima. Mas no caso aqui, veja, imagine então que eu estou transmitindo ou a 32 QAM, que é 32 símbolos do mesmo jeito, e a 32 PSK. Ó, o nível de relação sinal-ruído que eu preciso para atingir esse limiar na 32 QAM seria abaixo aproximadamente em torno de 16, né? Ó, em torno de 16 dB. Enquanto que para transmitir em 32 PSK eu vou precisar de mais de 20, né? Mais de 20, quase 25 dB de relação sinal-ruído. Né? Certo? Essa aqui é a grande diferença aí. Muito bem, senhores. Nossa aula hoje vai ser um pouco mais curta, né?
uma aula um pouco mais curta. Vocês façam as atividades, tentem produzir um modulador QAM. A gente vai falar ainda mais na frente sobre como construir um modulador QAM na próxima aula que a gente vai ter, vai ser no modelo síncrono, né? Então a gente vai falar sobre o transmissor e o receptor QAM, ok? Então, até a nossa próxima aula.